pastor estava falando aqui e o meu coração estava derramando. Eu pedi para ela ficar um pouquinho aqui e vamos adorar ao Senhor por mais uns 2 minutos. Curve sua cabeça enquanto ela dá um som para nós ali. Vamos adorar o Senhor. Diz ao Senhor a tua alegria de estar aqui hoje. Meu Pai, meu coração está cheio porque eu posso te servir. Deus, nada nós podemos fazer aqui sem a tua presença. A tua presença arde em meu coração, meu Deus. Hoje é uma manhã de bênção nas nossas vidas, meu Pai. Hoje é uma manhã de bênção, de vitória, porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é lindo, lindo, lindo. A nossa língua não tem palavras para dizer da tua grandeza. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar. É tão bom. Eu fiquei tão triste. Eu briguei essa noite com o fuso horário. Meu computador travou, eu tive que refazer umas coisas. E eu aproveitei só um pedaço da aula do pastor Jorge, mas já foi o suficiente para derramar o meu coração, pastor. É tão bom. Quando eu faço palestras, eu peço a Deus que, em momento algum, o assunto que seja, a unção de Deus precisa estar presente no ensino. Porque nós ensinamos, tem um mini book de Howard Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas. Ele fala sobre a escola dominical, e quando eu li aquele livreto, eu tomei isso como missão. Quando a gente está ensinando para a transformação de vidas. E o que nós estamos fazendo aqui, nossos caros colegas aqui que estão ministrando, nós estamos ministrando para pessoas que vão ministrar para transformar vidas. Então, a nossa tarefa é muito mais gloriosa e de muita mais responsabilidade, como o pastor estava falando, a responsabilidade de ser mestre. Amém? Vamos seguir então. Para quem não esteve ontem aqui? Bênção, né? Então, para quem não esteve ontem, vamos só situar todos. Estamos falando, fazendo uma abordagem apostila, eu vou usar nas últimas aulas para fazer o fechamento. Nós estamos falando todo o conteúdo da apostila, mas numa linguagem diferenciada. E ontem nós falamos, o próximo, os meus equipamentos aqui não conseguimos, né? Não se deram bem aqui em Portugal, não, de mudar lá. Então, falamos sobre a comunicação na pregação, que a mensagem tem que ter um objetivo. Tá, vou dispensar você agora. Depois eu vou te chamar de novo. Na próxima aula você vai fazer compartilhar comigo. Sobre a comunicação eficaz, como se comunica a mensagem do Evangelho com objetivos, que a mensagem tem que ser dissertiva e não desertiva, né, que é aquela que não chega em lugar nenhum. O pregador vai abrindo um assunto, outro assunto, e daqui a pouco ele não sabe qual que fecha, né? E tem que ser bem eficaz, chegar no final. E nós falamos bastante ontem, no próximo slide, fala sobre o público que está a nos ouvir, né? Já estou aprendendo a língua, viu? O público que está a ouvir. Então, esse público, nós falamos de um público muito, com as características bastante interessantes, que é uma sociedade, um povo culto, informado, exigente e contestador, rebelde, impaciente e sedento. São as características do público que nós falamos sobre isso ontem. E hoje,
Né, próximo. E então, o que a gente faz agora? Nós caracterizamos o nosso público. E agora, como que a gente faz? Nós vamos começar agora a falar, aprofundar um pouco mais. Mas, como eu estava falando para vocês, nós estamos falando muito sobre linguagem, né? E eu coloco assim um pouquinho de humor na nossa linguagem para que a aula não fique tão enfadonha, né? Então, eu coleciono algumas frases, né? E algumas coisas que lá no Brasil, e com certeza é comum a vocês, já viram isso, né? Que às vezes assim presta até um certo desserviço ao Evangelho por usar uma linguagem que o público lá de fora, porque o que nós estamos falando da mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela está para dentro da igreja, aqui nós estamos falando da homilética, é exatamente aqui, mas para quem não está pregando nos púlpitos, serve para que ele lá na rua, no trabalho, a mensagem seja eficiente também. E esse de serviço, quer ver uma coisa? Próximo lá. Olha ali, um de serviço nas ruas. Quem já não viu esse adesivo assim? Um carro diz assim: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Né? Imagina a pessoa que não é do meio, olha assim e fala: o que é esse negócio de arrebatamento? Eu vou sair perto desse carro, vou sair de perto, porque se esse carro ficar desgovernado, vai me matar. Eu vou bater nele. Quer dizer, para quem é do meio, entende. Quem não é, não entende. E muito pelo contrário, ele fica: esse cara deve ser crente, aqueles fanáticos, aquele povo assim. Passa uma mensagem totalmente contrária àquilo que a pessoa intencionalmente quer fazer. Porque ela acha que todo mundo é crente, todo mundo sabe o que é arrebatamento, todo mundo sabe o que vai acontecer, sabe toda a doutrina, todo o conteúdo da palavra sobre arrebatamento. E na realidade não é isso, né? Outra. Propriedade exclusiva de Jesus. Você pede: irmão, eu preciso ir lá fala um lugar aqui, de uns 20 quilômetros, lá no centro de Lisboa. Aí a propriedade exclusiva de Jesus não pode servir o irmão. E aí? Se é propriedade de Jesus, tem que servir a nós. Meu Fusca bem velhinho esse aí, propriedade de Jesus Cristo. Falou, mas aí... Ou Jesus pobre, né? Jesus pobre, né? Mais um aqui, ó. Esse é meu concorrente. E esse concorrente eu respeito, porque eu tenho uma empresa de tecnologia que também faz rastreamento de veículos, né? E esse meu concorrente eu tenho que respeitar, né? Rastreado por Jesus. Quer dizer, Jesus não tem mais o que fazer. Vai rastrear carro agora, né? Tá. E a pérola mais interessante, se eu fotografei, para não dizer que eu estou inventando esse negócio, é essa próxima aqui, olha. Dá para vocês ler lá? Buscamos no monte. Aí você olha para o carro e fala: será que foi no monte do lixo? Né? Então, eu estou passando essa linguagem para você ter autocrítica de todas as coisas que nós fazemos para evangelizar. Você tem que pensar que a outra pessoa é de um outro meio, não é do nosso. Eu acho lindo a pessoa fazer um testemunho desse, que com certeza tem uma história de oração, que foi buscar, lá no Brasil tem muita o hábito de algumas igrejas que vão ao monte, buscam, né? Oração. Tem outros que colocam lá, fruto de oração, né? Só que é o seguinte, a pessoa que está lá vendo isso, ela não é desse meio. E às vezes aquilo que a pessoa tem uma intenção de fazer um testemunho, ele acaba confundindo a outra pessoa. Isso acontece dentro da igreja, falamos ontem sobre a linguagem, né? Para ver isso. Né? Então vamos lá. Agora vamos começar. E agora eu tenho um filme. Eu espero que você apague a luz. E este filme me chamou muito a atenção, porque ele leva as pessoas pelo caminho mais difícil. Né? Então, vocês estão vendo ali, dá para vocês até verem, tem uma escada normal e uma escada rolante. Quem de vocês, tendo uma escada normal, né? Um escalador, já que você está traduzindo, né? Um escalador. Quem de vocês opta? Tem alguém aqui que, em sã consciência, optaria, tem uma escada rolante e uma escada normal, né? Quem opta pela escada normal de degrau ao invés da escada rolante? Tem alguém aqui? Só eu, acho, hein? Só eu, não, e nem eu. Tá. Mas a grande maioria das pessoas. E esse filme vai mostrar
uma coisa que fizeram em Estocolmo, que fizeram as pessoas optarem pela escada mais difícil. Tem alguma similaridade com a pregação isso? Vocês conseguem entender? O que é a pregação? É você tirar o homem do conforto dele, de servir a ele, a sua vontade, a sua carne, seu bel prazer, e colocá-lo num caminho estreito, um caminho mais difícil. E como que se faz isso? Através daquilo que a gente está falando. Então, esse filme ilustra muito o que nós estamos tentando fazer aqui. Apagou a luz? Pode rodar lá, tem que clicar dentro do filme. Tem som também. Aliás, precisa do som. Se não tiver som, tem que voltar. Falha nossa. Não, eu esqueci de avisá-los que o filme era logo no começo. Você captou a mensagem? Conseguiu entender que a pregação, que conduzir as pessoas ao caminho mais difícil, depende de você ter criatividade, depende de você ter trabalho que não foi, né? E que existe formas de mudar aquele negócio, às vezes que quando a pessoa encontra Jesus verdadeiramente, o caminho com ele fica divertido. As pessoas falam, o caminho é estreito. Aí esses dias nós estávamos discutindo numa roda privilegiada, né? E nós estávamos discutindo sobre isso. Por exemplo, uma pessoa quando é fumante, o ingresso é estreito, porque deixar de fumar é difícil. 10 anos depois, isso já não faz mais problema para ela, já o caminho se tornou ótimo, né? Então, à medida que a pessoa vai progredindo, ela vai achando outras coisas estreitas, mas aquilo do passado vai se libertando e o caminho se torna bom, pela fé, pela confiança, pelo relacionamento com Deus. E a mensagem tem que transmitir isso, né? A mensagem precisa ser da cruz, né? Mas não mostrando para a pessoa o castigo da cruz, né? Porque tem pregador que a mensagem dele é centrada só no sacrifício da cruz, né? Então a mensagem ela tem que ter equilíbrio para mostrar que esse caminho ele é estreito, mas ele, quando a pessoa conhece verdadeiramente a Jesus, ele se torna fácil e divertido, né? Porque eu estava falando ontem, na hora que fomos jantar, nós vamos aqui, falei, essa religião é muito boa, porque crente não bebe, mas come muito, né? Então se desce ali, está os irmãos cozinhando, né? Então começa a ficar divertido, essas coisas também faz parte da nossa vida, né? Então vamos seguir. Próximo. Então, é preciso mudar? A minha proposta em toda essa aula é que
entendendo o público que está ouvindo e participando, que nós quando eu me atrapalho essas coisas, eu gosto de 100% da atenção das pessoas, eu espero eles recolherem, pode esperar. Está entregando? Então eu aguardo, fica tranquilo, pega seu ticket e nós vamos prosseguir assim que terminar. Amor, mais amor. Eu que benção. Sim. A Jéssica já está coçando a pele para não. Mas é isso, nós estávamos. Quando a gente fala da criatividade, é isso, né? Vocês experimentaram o que é uma pausa num culto, por exemplo. Você sabe que uma das grandes dificuldades que a gente tem na direção de um culto é essas pausas, né? Eu estou aproveitando, inserindo uma coisa que está fora do meu conteúdo só para isso. Porque aí chama lá no Brasil tem muito disso. Agora nós vemos o grupo tal, o irmão levanta lá, outro de lá e vem vindo, e o culto parado. E a pessoa fica olhando um para o outro. Se desconecta uma coisa da outra, né? Então, essas coisas, a criatividade você faz para preencher esses espaços com conteúdo relevante, não é para encher linguiça, igual fala na linguagem popular, né? Faz parte de você tornar o culto uma participação integral durante o tempo. Bom, vamos lá então. É preciso mudar. Quando se fala em mudança, o objetivo que nós temos aqui, eu estava falando, é que você e nós levamos para a nossa casa alguns questionamentos. Porque, como eu próprio estou ensinando aqui, é que essa geração intelectualizada, uma geração que tem um conteúdo crítico muito forte, ela não precisa de respostas, ela precisa de questões. Então, o aprendizado coloca questões na cabeça das pessoas que elas buscam por si próprio, e quando você chega à conclusão, uma pessoa racional, quando você coloca uma questão que ela conclui, ela começa a ser uma devota daquela conclusão dela. E quando você coloca uma conclusão na cabeça dela, ela começa a ser reticente àquela colocação, até que ela se adapta a isso. Então, a melhor coisa é colocar questões que ela cria a resposta e ela viva aquela resposta. E quando se fala em mudança, está aqui o pastor Jorge, que também é empresário, quando se fala em empresa, em mudar alguma coisa, em melhorar alguma coisa, a pessoa ela é empregada, ganha conta se não fizer, tem toda a pressão profissional para fazer e é uma resistência enorme para mudar qualquer coisa. Não é verdade, pastor? Imagina na igreja que tudo é sagrado. Ontem nós estávamos discutindo, até os irmãos acharam que eu não gosto de hino da harpa, né? Não é isso. Eu acho isso um hino maravilhoso, né? Mas hoje nós temos públicos diferentes. Agora, se você faz um culto especial para um público dirigido e não canta hino da harpa, é um sacrilégio, né? E na realidade não é isso que a gente está falando, não é isso, é você atender as coisas sem mudar. A gente vai falar aqui para frente de como que é o paradigma da mudança, né? Então a igreja, amados, eu dirijo o departamento de missões lá em Londrina, e eu peguei o departamento, o pastor falou, reformula para mim esse departamento. Estava com dívida, estava missionário sem assistência, não tinha... muito... E eu fui. Aquilo que lá na minha empresa eu consigo fazer, vamos falar, 30 dias, para ajeitar tudo, eu demorei 2 anos para conseguir fazer. Porque tudo que você vai mexer tem resistência. Você tem que lidar com muito cuidado, porque você tem que conquistar um, conquistar outro. Você não vai eu já vi um pastor falar que a liderança cristã, às vezes, tem que ser muito autocrática. Se for muito democrática, não consegue fazer as coisas, né? E então, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Eu comecei a avaliar, porque eu sinto muita dificuldade de fazer coisas na igreja. Por quê?
E não estou falando da instituição, isso é da nossa igreja, o estilo da igreja como organização, ela é assim, né? Porque lida com pessoas, é um ambiente que não vamos detalhar aqui, não é o caso. Mas eu sinto dificuldades porque na minha empresa, no meu trabalho, eu faço do melhor, né? Eu uso todos os recursos que eu tenho aqui de mídia, multimídia, filmes, porque eu dava aula usando isso. E quando eu venho para a igreja, daí, eu não vou fazer o melhor aqui? Quer dizer, para mim eu faço bem feito, para Deus dá de qualquer jeito. Até eu ouvi uma história uma vez, diz que a igreja tem um demônio na porta, que chama o demônio do emburrecimento. Que a pessoa, enquanto ele está lá no trabalho dele, você fala assim, vamos fazer uma promoção aqui. Ele contrata uma agência de publicidade, faz um layout bonito, faz um cartaz, banner, TV e faz tudo. Aí chega na igreja e fala, vamos comprar uma cartolina, porque daí nós fazemos aqui, escreve aquelas papelzinhos, faz as coisas, tudo mal feito. Aceita fazer assim. Então, eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho um propósito, por aprendizado, para Deus eu tenho que fazer o melhor sempre. Tem que fazer o melhor. Porque se para ganhar dinheiro eu faço bem feito, para Deus tem que fazer o excelente. Senão a gente está invertendo os papéis. Então, quando fala de mudança, toda essa reflexão que eu estou levando e provocando em vocês, não é para você sair amanhã igual macaco em loja de cristal, querendo mudar tudo. Não é isso. É coisa para pessoas racionais, obreiros, pessoas que estão aqui com responsabilidade, orar, pedir direção de Deus e melhorar para evoluir. É para isso que nós estamos aqui no final de semana todos aprendendo, né? Então vamos lá no próximo slide. E eu vou falar agora sobre princípios e métodos. Essa confusão é a grande dificuldade de se orientar as coisas na igreja, de mudar. Por quê? Hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando sagrados os métodos e pisando nos princípios. Você acredita que na igreja acontece isso? Que tem método sagrado e princípio sendo pisado? Por exemplo, vocês viram alguém ser desligado da igreja por mentir? Alguém viu? Ou disciplinado, ou corrigido por mentir? Não, né? Eu também não vi. Mas mentir é pecado? É? Então, mas mentir, se é pecado, é um princípio. E por que nós não cuidamos dele? É exemplo de um princípio que é esquecido. Porque se tornou comum. Porque a sociedade mente. Né? E a mentira é um pecado grave. Né? Agora tem método, tem coisas, por exemplo, cantar 3 hinos da harpa, não levem, vou citar como exemplo de novo, 3 hinos da harpa para começar um culto, é princípio ou é método? É método, porque se você cantar 1, Deus está presente no culto, se cantar 2 não muda nada, cantar 3, cantar 4, ou não cantar, não, só que muda isso para ver, a igreja toda vem, parece que quer desviar, quer dizer, mudou-se. Agora, o que é princípio e o que é método? Vamos pensar uma coisa? Agora eu vou me valer de uma pessoa aqui que eu sei que conhece muito desse assunto que eu vou falar. Eu não sei se ela faz aqui, mas lá no Brasil, a irmã Inês fazia um pão que eu não esqueço. A única vez que eu estive na casa deles, lá no Brasil, eu tomei um café com um pão que eu nunca mais esqueci. Quando eu vi falar, falei para minha esposa, falar aquela irmã do pão. Você viu? Não é a esposa do pastor Josué, não. A irmã do pão. Você viu como marca, né? E aí vamos fazer o seguinte, faço próximo lá, né? Ó, princípios e métodos. Vamos fazer pão. Irmã Inês, lembra como é que faz pão ainda? Lembra, né? Quais são os princípios que faz? Como é que faz pão? Ó, aí, ó, já quer a receita. Então vamos lá. Não, primeiro você pega o quê? Você pega os ingredientes e amassa. Vamos ser no geral. Amassar, você me corrija se eu estiver errado, quer ver? Para ajudar vocês, eu coloquei aqui, ó, eu sei fazer, né? Não faço mais, né? Dá o próximo aí, ó. Preparar, amassar, fermentar, modelar e assar. Mais ou menos isso, tá certo? Né? Isso aí são os princípios de se fazer um pão. Agora os métodos.
Como que a senhora fazia pão lá no Brasil? Pegava uma baciazinha, bota farinha, bota o fermento, bota os ingredientes, prepara a massa, põe para descansar, aquela coisa toda. Não, calma aí. A minha mãe fazia isso numa gamela de madeira. Sabe o que é gamela? Pegava um pedaço de madeira, fazia uma bacia nela de madeira. Começou fazendo assim, né? Aí depois você pega, a irmã aqui já colocou o cilindro na história. Método também, né? Colocou o cilindro. Tem outras pessoas já na padaria, né? Que lá no Brasil, quem que é os melhores padeiros do Brasil? Portugueses. Melhores padarias do Brasil são de portugueses, né? Então, você chega lá, eu escolhi a propósito a ilustração, viu? Então, aí você vem, porque eu sei que eles entendem disso, se tiver português que entende como é que faz isso, né? Então, você pega aqui. Então, esses são os princípios de fazer pão. Agora, os métodos mudaram ao longo do tempo. Eu estive em Atlanta e o Saulo me levou numa indústria de pão, que foi construída, só um pouquinho, pastor, foi construída para fazer pão para as Olimpíadas de 86. Entra um caminhão de farinha de um lado, né? E os ingredientes, e sai pão congelado do outro. Só que dentro daquela máquina tem preparação, tem amassamento, tem a fermentação, tem a modelagem, tem a assa e depois até congela. Os mesmos princípios que a irmã Inês usava na casa dela para fazer pão lá na bacia. Né? Os princípios não mudaram desde a antiguidade. Desde os primeiros. Não mudou. O que evoluiu? Os métodos. Os métodos, a máquina, o forno, o jeito de assar, mas não se consegue fazer pão até hoje sem passar por esse processo. Correto? Pastor Josué? Ixi, perdi essa. Desculpa, então. Então, não, a evolução da tecnologia não mudou os princípios. E quando nós aplicamos isso dentro da igreja, os princípios doutrinários, os princípios de Deus, é fruto e necessário do nosso zelo de todo dia, de lutar, de defender, de não abrir mão e não aceitar que ninguém põe em discussão isso. Outra coisa, para você saber a diferença entre princípio e método. Método as pessoas discutem, princípio não se discute. Alguém já viu alguém discutindo sobre o batismo do Espírito Santo? Se ele é ou não é, dentro da igreja? A pessoa creu, tem a experiência, né? Você vai ver uma série de coisas que você vai ver, se você vai discutir, você não tem argumentação contra aquilo, porque ele é tão fundamentado. Agora, o jeito de fazer as coisas, né? O próprio uso e costume no Brasil, é aquela discussão, negócio, porque um vai, outro não vai. E a pessoa está lá, né? E se discute, mas aquilo não dá discussão, o princípio não dá discussão. Por exemplo, um ladrão, quando ele chega, é preso, e ele fala lá vai lá, ele fala numa entrevista, né? E ele diz: eu roubei porque meu filho está passando necessidade, porque tem gente que faz isso. Ele nunca fala, eu roubei porque é certo roubar, porque o princípio é o quê? Roubar é errado. Então não se discute, certo? Pode seguir aí. Pode seguir o próximo, que nós... Próximo de novo. Princípios são eternos, métodos precisam ser atualizados. Né? Grave bem isso. O princípio é eterno e os métodos precisam ser atualizados. E aí, o próximo. Uma pergunta que você não precisa responder para mim, responde para você. O que evoluiu nos seus métodos de pregação, de ensino, de abordagem nos últimos anos? Você está trazendo essa evolução que acontece no mundo moderno aí fora, não estou falando do mundo
aquele mundo que jaz no maligno, no mundo terreno aí fora, né? Se você não está usando, não está melhorando os métodos, não está melhorando a forma de fazer isso, precisa parar e refletir. O que você precisa fazer de melhor? Próximo lá. Princípios da pregação. Eu peguei alguns, irmãos, a gente, assim, só para a gente ter uma ancoragem em cima do assunto. Pode seguir lá. Primeira coisa, a pregação com princípio tem que ter objetivo bíblico, uma razão bíblica, o fundo, né? Uma mensagem cristocêntrica, que Cristo, a salvação, esteja centrada, seja o centro da pregação. Próximo. Outra coisa, a mensagem precisa ter preparação. Não é aquilo que o pastor estava falando hoje, o pastor Jorge citou aqui, que a pessoa chega, vai lá, hoje o que eu vou fazer? Não é você preparar 10 mensagens e daí sair fazendo por aí e repetindo elas da mesma forma, né? Preparação, a próxima. Oração e consagração. Não existe pregação boa, com eficácia, se o pregador, se o ministrante não tiver uma vida de oração, se ele não orar especificamente por aquilo, né? A gente está aqui, nós estamos ensinando aqui, mas esse ensino tem que estar debaixo da oração e da consagração, para que nós podemos trazer aqui a necessidade da igreja e não aquilo que eu acho que tem que falar, né? Pode seguir? Sujeição a Deus. Qual dos pregadores aqui que trouxe o esboço de casa já, quantas vezes, sentou ao púlpito todo tranquilinho, que estava com a mensagem pronta, e Deus falava: ô filho, não é isso não que eu quero falar com essa igreja, e te dá um versículo, um tema ali na hora, e você rabisca um esboço rápido ali, e quando você prega, Deus opera de forma esplendorosa, porque você está sujeito a Deus. Sujeição a Deus. Eu tive a experiência de não obedecer isso. Foi um dos maiores vexames de púlpito que eu já dei. Não vou. Agora é sujeição a Deus. Se Deus te dá uma mensagem, Ele sabe o que a igreja precisa. E às vezes, amados, não é aquela mensagem que vem 30 pessoas para frente. Às vezes tem 1000 pessoas num templo e Deus traz uma mensagem para cuidar da vida de uma, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Apesar que muito pregador não pensa assim, ele quer encher a frente da igreja, né? Se ele achar só uma pessoa vir para frente, ele acha: puxa, minha mensagem foi um fracasso hoje, né? Próximo lá. Pode seguir. Aplicabilidade da mensagem. Você não pode pregar uma mensagem que não se aplica, né? Ela tem que ter um sentido prático na vida das pessoas, né? Isso aí é um princípio. Se você prega um negócio que ninguém tem nada a ver com aquilo e não toca na vida de ninguém. Exatamente, deixa eu ver, acho que eu até tenho aqui. Exatamente, é você trazer a aplicação, faz parte da estrutura do sermão, a aplicação do conteúdo. Ela tem que ter razões para a vida da pessoa. Você trazer, eu até vou trazer depois, eu vou abordar mais nesse assunto, mas a mensagem ter sentido para a vida das pessoas que estão ouvindo. Não adianta, tem pessoas que vêm pregar, ele fala a história de Israel inteirinha para a igreja, e chegou no final da mensagem, a pessoa vem para o que muda na minha vida com isso? Por quê? Muitas aplicações que poderiam ser feitas naquele tema ali, ele não fez. Foi muito bíblico, né? Mas só que não teve aplicabilidade. Ele não pegou e disse: olha aqui, né? Não fala, por exemplo, do poder da libertação de Deus para quem está na escravidão do pecado, como Deus tirou o povo do Egito, que era escravo há mais de 400 anos. Básico, se ele dissesse isso e explorar isso, impacta a vida das pessoas, cria aplicabilidade na mensagem. Próximo. Unção do Espírito Santo. Direção de Deus, autoridade. Quando você tem que ministrar para falar a uma pessoa, né, que Deus às vezes tem que dar uma palavra de autoridade na vida dela, de revelação, você tem que ter unção do Espírito Santo para não dar profetada, né? Para não estragar a vida de pessoas, que a mensagem de Deus tem que mudar vidas para melhor, não para pior. E aí a última,
produção de resultado. A mensagem, ela tem que produzir resultado na vida das pessoas, que não é vir à frente, necessariamente. O resultado não é o número de pessoas que vêm na frente. Porque hoje tem muitos pregadores que já chegam, igual eu falei lá, já chegam com um pé só no púlpito, porque eles, escondido atrás do pentecostalismo, ele faz um barulhismo sem conteúdo. E aí a pessoa faz aquele clara de ovo batida em neve, que é o primeiro vento da porta da igreja, ele esquece tudo. Né? O resultado, às vezes a pessoa leva para casa, você deita na sua cama, você está vendo aquela mensagem, está revivendo ela, e você está produzindo resultado em você anos e anos depois. Por exemplo, eu lembro, quando eu tinha lá na igreja de Guarapau, a primeira vez que eu fui na igreja de Guarapau, eu tinha uns 11, 12 anos, o pastor Osmar Cabral usou a primeira vez um audiovisual para pregar a doutrina de Deus através dos tempos. Fez um quadro, que tinha aquele quadro da CPAD, né? Todo lá, e eu fiquei encantado com aquilo. Até hoje, 30 e bastante anos depois, aquela mensagem está na minha cabeça. Descobriu quando eu tenho 46 anos. Mulher que tem esse negócio com idade. Homem, quanto mais vai passando o tempo, mais experiente ele fica, né? Às vezes a barriga leva ele um pouco mais para frente, assim, com a idade, né? Mas vai ficando experiente. Mulher que tem esse negócio com a idade, né? Eu não tenho o bom humor do pastor Carlos aqui, mas a gente brinca um pouco, né? Eu estou aprendendo com ele também, né? Não sei se é bom ou é mal, né? Tá. Próximo lá. Estagnação dos métodos. Aquilo que você, e que às vezes você sente lá no estômago, né? Que é aquela pregação que se torna, às vezes a pregação tem um conteúdo bom, mas se torna chata por algumas coisas, né? Olha a carinha do bebê ali, você tem vontade de fazer essa cara para o pregador, né? Então vai lá. Primeira coisa, monólogo estático, é aquela pessoa que senta, que vem aqui ao púlpito, ele nem, já fica aqui, ele fica igual uma estalta, igual fala o nordestino lá. Ele vem aqui, fala um tom de voz única, não olha para o lado, não olha nos seus olhos, não tem movimentação do público, não chama a tua atenção, não tem, né? Aquele monólogo, aquele negócio chato que você fala assim, meu Deus, 40 minutos disso, né? Você fica, o povo dizendo graças a Deus, mas e o pregador fala graças a Deus, passou mais um minuto, né? Aí, o próximo, gritaria descabida. É muito diferente o pregador pentecostal que no toque do Senhor na vida dele, ele fala com tom de voz alta, ele grita, ele dá né? Do que aquele que já, o negócio dele é gritar para tentar influenciar as pessoas pelo barulho. Fazer uma cena de pentecostalismo, uma cena de unção, né? E aí entra aqueles cartazes, você olha na internet assim, tem uns montes, fala assim, Deus não é surdo. Pare de gritar na igreja pichada, assim, se colocar isso, Deus não é surdo na internet, você vai ver. Quantas igrejas que tem a foto lá pichada, Deus não é surdo, pare de gritar. Né? Por quê? Quando se chega no desequilíbrio daquilo, e torna desconfortável, né, para as pessoas. Nós estamos falando para uma geração muito crítica, né? Eu estou sendo o extremo do crítico, então eu estou sendo muito crítico aqui, para que vocês, todos nós, possamos refletir sobre isso. Próximo lá. Poluição sonora. Eu acho também um problema muito sério. Hoje, em Londrina, nós já tivemos 2 igrejas fechadas, lacradas, por causa de poluição sonora. O crente gosta de um barulho. Se você abrir um pouquinho o som, olha aqui o tamanho do espaço, eu vou pegar no pé aqui também já, né? Olha aqui, se você medir os decibéis possíveis de produzir nessas caixas de som, estoura tímpano de todos nós que estamos aqui. Isso é normal nas igrejas. E o pregador vem lá e fica fazendo assim por causa do som, né? E aqui eu coloquei outra forçação de barra, aí ele fala assim, ó, ô som, vai lá, me dá a voz aí. Puxa a voz, aumenta aí. Então, meus irmãos estão falando aqui, não está pegando ainda, quer ver? O pregador faz isso, já notaram? O pessoal do som já notou, começa falando com o microfone aqui. De repente fala, mas meus irmãos... Isso aqui, sabe o que é? Técnica. Quando eu aprendi técnica de domínio de auditório, eu comecei a olhar
tem pregador que começa a pregar, já dá vontade de ir embora. Porque a gente sabe, irmãos, hoje, se eu quiser aqui, eu começo aqui agora, em 5 minutos tem metade de vocês chorando. Sem unção, sem nada, só técnica. Porque o povo pentecostal é um povo emotivo, é muito fácil. Você põe pede para a Jéssica ali fazer um sonzinho, você começa a contar uma historinha aqui, né? O povo se emociona. Mas nem sempre isso é Espírito Santo, é técnica, né? E o cuidado, assim, isso é temor de Deus que ocupa um púlpito. Esse negócio, eu vi um pregador fazendo esses dias, eu quase fui lá e falei para o cara, deixa o som, baixa lá, se ele baixar aqui, ninguém escuta aí. Pode perceber, ele vai aqui, dá aquela puxada assim, a igreja... Mas é bom que ele quase faz a igreja dormir e ele usa isso para acordar, né? Próximo lá. Isso chama forçação de barra, quando passa do limite do tolerante, né? Abordagem repetitiva. Tem pessoas que falam a mensagem, falam 50 vezes a mesma coisa dentro de uma mensagem, como se todo mundo fosse burro, que não entendesse o que ele estava falando, né? Começa a repetir, né? E vai falando, e o objetivo da mensagem vai falando. Torna repetitiva e cansativa a mensagem. Próximo. Chavões evangélicos dentro da pregação. Os aleluia. Tem gente que fala 925 aleluia numa mensagem de 30 minutos. É bom aleluia. E se você puder fazer só aleluia na sua mensagem com unção, não tem problema nenhum. Desde que a igreja esteja recebendo esse aleluia como um toque de Deus. Mas usar isso com chavão é triste. E vamos lá, Jesus é bom, e vai lá. E aí, porque ele começa a demonstrar que ele tem pouco conteúdo e tem que repetir algumas coisas para que ele influencie as pessoas, para encher o tempo que ele tem. Né? Próximo. Contador de história. Tem gente que gosta de contar história sem resultado. Né? Uma coisa é ilustração. Ilustração tem equilíbrio, tem aplicação, né? Eu fiz o filme, não adianta vir aqui passar um filme para vocês, se esse filme não tiver conexão com o assunto que nós estamos falando, a mesma coisa uma história. Eu passo o filme porque eu sou ruim de contar história, né? É uma técnica que eu uso, mas ele tem essa... Armando, 5 minutos aí. Eu não sei se é eu que gosto da aula, mas parece que passa tão rápido para mim. Espero que para vocês também seja assim, senão cadê a carinha do bebê? Senão estão assim, né? Não está assim não, né? Então tá. Esse contador de história é encheção de linguiça no popular que se fala, encher linguiça na história, né? Conta histórias, às vezes histórias, eu já vi pregador contar histórias em púlpito que até indecentes. Não aplica em história indecente, ele quebra com isso. Então, o cuidado, e às vezes tem aquele que só conta história, né? E outra última aqui, que é uma história mais sagradinha, que é a testemunhança. Tem pregador que não sabe pregar. Você dá oportunidade para ele, só vai testemunhar. Ele começa a contar a história, mistura com testemunho e vira aquela lambança que não chega em lugar nenhum. Testemunhar e fazer disso um motivo para estimular a fé das pessoas é uma maravilha. É necessário, é importante, mas fazer da ministração, essa conversação, aquela testemunhança, aquele negócio, se torna enfadonho. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui, se dá meus 5 minutos aqui a mais. Tá. Eu vou... Mais 2 para mim chegar ao próximo, né? Evolução dos métodos, né? Nós estamos aqui. Agora pode... Evolução nos métodos. Quero que você preste bem atenção, que depois, na próxima aula... Eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para a próxima. Porque ele faz conexão com o seguinte, hoje eu não consegui chegar no meu planejamento aqui, né? Mas porque eu tenho que fazer, eu vou fazer uma conexão com o poder do audiovisual na pregação. Eu vou fazer uma mensagem sem palavras aqui depois, só com audiovisual para vocês, para mostrar o poder do uso do audiovisual com o ser humano. Eu preparei 10 slides com a pregação, que eu não vou falar nenhuma palavra, mas vocês vão entender todo o conteúdo que eu vou passar. Né? Depois. Então, eu preciso de fazer essa conexão aqui. Pode segurar aí? Meus amados, a responsabilidade de quem ministra, o cuidado, o zelo, porque é tão bom, vocês não sabem como é legal o pastor da tua igreja ligar e falar, meu amado, você que é obreiro, mas a gente gosta de um púlpito que é uma coisa danada.
Quando o pastor diz, você vai pregar domingo, vai pregar terça-feira, tem 5. Eu falo, pastor, eu tenho um compromisso hoje. Ele falou, mas e domingo? Não, domingo eu ia lá para a casa da minha mãe, mas não vou mais. Gosta, né? E que esse gosto seja traduzido em zelo para nós. Esse prazer que a gente tem de estar aqui na frente, às vezes é porque para estar todo ser humano, não adianta a gente negar, e eu falo da gente, a gente gosta de estar em evidência. Quando eu saio daqui da aula, eu fico fazendo autocrítica da minha aula, ver se eu deixei alguém daqui da aula triste que não aproveitou o conteúdo, porque eu quero que todas as pessoas saiam daqui com alguma coisa. Mas às vezes tem que tomar cuidado, às vezes não é por elas, é por mim. O meu ego quer sobrepor ao objetivo da pregação. E é isso a nossa luta, porque nós temos que entendermos que isso é uma coisa natural do ser humano, mas nós temos que vencer isso, senão a gente muda o objetivo das coisas. Né? É muito fácil a gente querer destaque, querer aparecer, isso é do ser humano, a tua natureza é assim, corre sangue na sua veia. Não adianta a gente fingir que não é isso. E quando você admite essa fraqueza, você sabe lutar contra ela. Amém? Deus os abençoe, o irmão dos 6 minutos ali já. Está me cobrando aqui, irmão. Deu 5 certinho? Falta 1, eu vou gastar esse 1. Não.